Amados, eu na semana passada falei com você acerca da fé inabalável. Repete isso comigo, fé inabalável. E nós estamos vivendo, desde a virada desse semestre, uma palavra que o Senhor nos direcionou no primeiro dia desse mês, para que nós vivêssemos uma nova estação. E no início desse ano, eu falava com alguns irmãos e ministrava aqui no primeiro culto desse ano, que toda mudança de rota, que toda mudança de atitude, ela parte de dentro para fora. As mudanças não são de fora para dentro, mas de dentro para fora. E nós precisamos permitir que a nossa vida seja uma constante mudança. Eu tenho falado isso em alguns cultos e falo isso bastante nas aulas, porque como é um público menor e a gente está muito próximo, é mais fácil a gente conversar algumas coisas. Nas nossas aulas da Escola da Vida eu falo muito sobre isso, que nós temos um problema muito grave. A gente tem uma tendência natural de se acomodar, ou quando não, de se acostumar com um roteiro de vida ou de uma forma que a gente vive. E isso é no nosso dia a dia, isso é na nossa forma de viver no trabalho, não é? Lá no trabalho nós temos um roteiro, na nossa casa nós temos um roteiro. A gente tem uma forma de arrumar a nossa casa, a forma de arrumar a nossa cama, a forma de guardar os nossos utensílios e assim por diante. O problema é quando nós fazemos isso também na nossa vida espiritual. E aí a gente começa a caminhar com o Senhor e nós começamos a crescer em Deus. E aí a gente começa a crescer em Deus, a gente se acha muito crente e muito super crente. E às vezes, por achar-se muito super crente, a gente relaxa em algumas coisas. E a gente negligencia algumas coisas. E quando nós começamos a analisar isso, a gente começa a ver que os nossos lábios já se tornaram lábios murmuradores. Os nossos olhos já se tornaram olhos críticos. Então nós já começamos a julgar as pessoas, ou quando não, a achar que aquilo que as pessoas estão fazendo é errado e só o que nós fazemos é certo. Aí nós entramos na famosa linhagem chamada comodismo. Nós acomodamos dentro de um padrão religioso que nós criamos. E o que é religião? Eu até falei muito isso num café com pastores que eu fui ministrar na última segunda-feira, porque nós pastores temos essa incumbência de levar as pessoas a um padrão de vida com Deus. Nós temos o chamado para levar as pessoas a sair dos cativeiros da vida, do mundo, da imposição do nosso adversário e levá-las a um relacionamento com Deus. Mas às vezes, por causa da nossa metodologia, nós levamos as pessoas a uma religião. O que é religião? Algo que se torna metódico. Nós temos um método, um uniforme, um padrão. A vida religiosa não pode ser um padrão. A vida com Deus não pode ser um padrão. A vida cristã não pode ser um padrão. Prova disso que nós vemos Cristo, que era a palavra viva, andando no meio dos teus discípulos, os primeiros apóstolos, e mesmo assim eles não estavam no mesmo nível do Senhor. Prova disso que de tempo em tempo, de final de tarde a final de tarde, o Senhor dizia para eles: se assentem aqui, fiquem aqui, porque eu vou ali. Eu vou ali aonde? Eu vou ali orar, eu vou ali me abastecer, eu vou ali falar com o Pai. E o Senhor ia para a sua devoção, para o seu tempo de oração, se reabastecer por causa daquela virtude que havia saído dele durante o dia. E quando ele voltava, normalmente qual era o cenário que ele encontrava? Ele encontrava os seus discípulos ali orando, discutindo acerca da palavra. Amém, amados? Não, ele encontrava os discípulos sentados, dormindo, entregues, acovardados diante da situação. Assim somos nós, muitas vezes. Então nós precisamos entender que nós não podemos retroceder e nem estacionar, porque a vida cristã é de glória em glória. Sempre tem uma glória maior esperando a mim e a você. Conta para o teu irmão, a vida cristã sempre tem uma glória maior esperando a mim e a você. Então, eu preciso seguir essa instrução que o Espírito Santo tem nos dado acerca de fé. Eu entendi no meu espírito que nós estamos, terminei o culto da quinta passada falando isso, que nós estamos margeando uma grande liberação de Deus. Vou falar de novo. Nós estamos margeando, é a mesma coisa que você andar na margem do rio, ou quando você tira suas férias para você andar na caminhada nas praias, assim, lá onde você tem a sua casa de praia, e aí você vai caminhar, você fica margeando o mar. Eu entendo que nós estamos margeando alguma coisa muito grande de Deus,
que está por vir. Quando eu estou falando por vir, eu não estou falando pessoa a pessoa, eu estou falando de corpo. Nós somos um corpo vivo, o corpo de Cristo tem vida, então eu estou falando daquilo que Ele quer liberar para o corpo. Para que o corpo esteja recebendo isso, Ele está nos preparando para receber isso, para que isso que vai vir possa ser derramado sobre nós, posto sobre nós, e nós não venhamos a dar passos para trás. Por isso que o Senhor está falando conosco seguidamente, e Ele está falando conosco nos cultos da quinta, está tratando algumas coisas conosco nos cultos de domingo, está nos renovando nas aulas da terça, justamente em cima de uma palavra muito pequena, fé. E a fé, ela é desatadora, a fé, ela nos faz alcançar, a fé nos faz vencer, nos faz avançar, nos faz prevalecer. Então, aquilo que Ele está para liberar, Ele precisa que nós estejamos muito firmados, para que eu e você não sejamos vencidos por aquilo que Ele vai liberar. Está entendendo ou não? Então há um grande derramar de Deus sobre nós. Diga isso para o irmão do seu lado. Fica atento, porque é um grande derramar de Deus sobre nós. Deixa eu te dizer, tentar te explicar. Você já pegou, imagina que isso aqui seja uma coluna. E nós vamos fundamentar essa coluna, nós vamos firmar essa coluna. E nós vamos colocar alguma coisa muito pesada aqui nessa coluna. E aí, essa coluna foi fundamentada, ela já foi firmada no lugar específico. E aí vai vir algo que nós estávamos preparando para colocar sobre ela. Mas a hora que esse peso vem, essa coluna, ela entorta, ela torce, ou ela começa a afundar. Ela perde o nível, ela perde a sua estrutura. Ela fica limitada. Você entende o que eu estou dizendo agora? Não. Então, o que Deus está fazendo conosco, Deus está nos preparando para algo que Ele vai colocar sobre nós, mas para que nós possamos nos manter no mesmo nível para alcançar um propósito, não para que nos permita ficar ataxado. Meu Deus, eu não estou conseguindo. Eu estou conseguindo passar para você ou não? Eu tenho a sensação de que você não está entendendo. Está entendendo? Porque se eu colocar um peso nesse negócio que ele não suporta, ele vai quebrar, ele vai ficar improdutivo. Então o que Deus está fazendo comigo, com você, conosco nesses dias, é nos preparando para essa nova estação que Ele tem para nós. Mas essa nova estação requer de nós mudança de hábito. Essa nova estação que vem para nós é mudança de postura. Essa nova estação requer de nós metanoia, mudança de mente. Requer de nós mudança de linguagem. Requer de nós mudança de audição. Requer de nós mudança de visão. Requer de nós mudança de entendimento. Ele quer ampliar as coisas. Mas se nós continuarmos... Sabe por quê, amados? Porque nós temos uma mania de nos acovardar com facilidade, de nos milindrar com alguma coisa. Por exemplo, como é que você trata com o sucesso de alguém próximo de você? Às vezes eu pergunto para Deus, por que com ele e comigo não? Então isso chama milindre. Nós não estamos prontos para ver Deus agir através dos outros. Nós queremos que Deus se mova através de nós. Então Deus está nos preparando para sermos todos um instrumento, mas que não haja em nós milindre pela forma que Ele vai nos usar. Dá para entender? Então é que eu preciso ficar feliz vendo Deus usar o Hélio. Eu preciso ficar feliz em ver Deus usar o Abner. Eu preciso ficar feliz em ver Deus usar o Luiz Fernando. Por quê? Porque é um propósito, eu preciso me alegrar com isso. Mas quando na verdade nós ainda temos tempo para ficar olhando para coisa miúda e pequena, significa que nós ainda estamos na terra e não no céu. Existem muitas pessoas que têm discurso de gente religiosa, mas ela não passa de um religioso. Porque na verdade ela ainda se milindra e se dói com circunstâncias que Deus não faz segundo aquilo que ela quer. E na verdade nós não estamos aqui para Deus fazer o que eu quero. Eu estou aqui para fazer o que Deus deseja que seja feito. Conta para o teu irmão. Fala assim, você não está aqui para Deus fazer o que você quer. Fala, Deus gerou você para você fazer o que Ele deseja através de você. Você entendeu? Então o nosso problema é não se renovar, não se reciclar. Quando você acaba de usar frascos de plástico na sua casa, o que você faz? Lá na minha casa a gente põe numa sacolinha. Aí
Na hora que vai pôr o lixo na rua, põe o lixo lá num lugarzinho e a sacolinha com os plásticos do lado. Para que, na verdade, de madrugada, quando o mocinho que passa pegando reciclado, ele não precisa rasgar meu saco de lixo. Você está falando assim, tá vendo? Ele fica rasgando meu saco de lixo. É porque você não separa o plastiquinho, aí ele aperta lá, ele vai ver que você separou. O que você faz com o plástico? Recicla! Ele vai se tornar alguma coisa benéfica para nós. Por que nós não alcançamos algumas coisas em Deus muitas vezes? Porque nós não nos reciclamos. Porque reciclar dói, reciclar tem que moer, reciclar tem que jogar fora, tem que arrancar coisas, tem que trazer mudança, tem que trazer transformação. E tudo que Deus deseja é transformar a mim e a você. Quantos entendem o que eu estou falando? Então hoje eu preciso, estou falando tudo isso para falar isso, ó. Ufa, estou até suando aqui. Hoje eu quero falar de novo com você sobre fé inabalável. E a gente vai voltar num princípio que a gente falou semana passada, para que a gente possa entender, que é crendo e vivendo além das circunstâncias. Quando o Senhor chama os 12 espias, dentre os quais Josué e Caleb estavam juntos, o que o Senhor falou para eles? O Senhor falou assim para eles, ó, vai agora vocês, são 12, vão lá e espiam a terra. Vai dar uma olhada na terra que vocês vão morar. Vão dar uma olhada na terra que eu preparei para vocês. Dá uma passeada por lá. Essa caminhadinha não foi de 1 nem de 2 dias, foi de 40. Eles ficaram 40 dias andando na terra que o Senhor havia dado a eles. Você conhece a história. Eles voltam, qual é o cenário? A terra é boa. Olha o fruto que nós trouxemos, mas tem gigante lá. Eles só tiveram condições de mapear aquilo que eles tinham que pelejar, mas não conseguiram ver o que eles iriam desfrutar. Quando você vai para Israel, ou você vê vídeos de Israel, você vê desertos, terras arenosas, é uma sequidão, mas você vê no meio do deserto vários lampejos de verde, coisas cobertas, e o que é? Frutas, plantas, verduras e legumes que estão sendo dados ali no meio do deserto. Aí você se pergunta, como pode? Pode porque ele disse, vai, porque a terra que eu vou dar para vocês emana leite e mel. A terra é boa, Deus não volta atrás do que deu. Mas qual era a visão deles? A visão deles era apenas das dificuldades, das circunstâncias que estavam diante dele. Olhando para as circunstâncias que estão diante de mim e de você hoje, a vontade nossa era ficar em casa, deitado no sofá, coberto com aquele cobertorzinho, tomando chamate. Aleluia? Não, cidreira, apóstolo, é melhor. Glória, toma o chá que você quer. Mas as circunstâncias, nada de igreja. As circunstâncias, nada de fé. Porque os dias são maus. Mas o que o Senhor deseja de mim e de você é que eu e você se mova por fé, cresça e prevaleça sem se abalar diante das circunstâncias. Os dias, a Bíblia disse, jaz no maligno, o mundo jaz no maligno. Os dias estão difíceis. Eu sou de uma época, por exemplo, que meu pai e minha mãe falavam assim, olha, esse mês nós vamos colocar tanto na caderneta da poupança. Na minha adolescência. Não sei se você tem feito isso, mas se você está fazendo isso, informa para a gente, indica para a gente como é que faz guardar dinheiro num tempo como esse. Mas o tempo mudou, as circunstâncias mudaram. Mas não é porque as circunstâncias mudaram que nós vamos desfalecer, pelo contrário, nós estamos firmados em uma palavra. Isso daqui que você carrega não é a palavra de Deus, isso aqui é a escritura de Deus. A palavra de Deus é Jesus. E se Jesus está em mim, está em você, eu e você somos a resposta da palavra de Deus. E a resposta da palavra de Deus, ela vai ser dada de que jeito? Com atitude, com postura, com posição, com determinação, com avanço, com firmeza, nem um pé para a esquerda, nem um pé para a direita, mas olhando para o propósito que é do Senhor, ou seja, crendo e vivendo além das circunstâncias. Olha para o teu irmão, faz uma cara de soldado e fala para ele, crendo e vivendo além das circunstâncias. Acha um outro atrás de você ou do lado e fala para ele, crendo e vivendo além das circunstâncias. Agora fala. Que luta. Agora fala para você, ó, crendo e vivendo. Faz assim agora, ó. Bate aqui nessa cabeça para ela despertar e fala assim, além das circunstâncias. Quando você olha o dia mau, o que você faz? Ai, Jesus. O dia mau ele existe. Para todos. Para justos e não justos.
para puros e para ímpios. O dia mau existe. Só que alguns anos atrás eu ouvi uma frase de um professor, e isso cravou tanto em mim que eu trouxe para a minha vida cristã, e está lá. Está escrito nessa parede: a visão que você tem da vida determina a vida que você vive. E a visão que você tem de Deus determina o relacionamento que você tem com Ele. Deus pode ser para você uma caixinha de fósforo, se você crer assim. Mas Deus pode ser infinito, se você crer. O problema é o valor que nós damos para a circunstância. O problema é o valor que nós damos para o dia mau. O problema é o valor que nós damos para a luta. O problema é o valor que nós damos para a guerra que está diante de nós. E esquecemos a grandiosidade do Deus que respalda a mim e respalda você no meio da luta, em nome de Jesus. Ele não prometeu para nós que nos livraria da luta, mas Ele prometeu que nos tiraria no meio dela, para que o nome dEle seria exaltado. A adversidade virá, e lá no meio Ele vai nos resgatar e vai nos abençoar. E aí, o texto que nós lemos quinta passada, foi esse aqui, que ele é conhecido e virou uma musiquinha. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Pronto, aí cantei. O salmo, que é uma canção, porque o salmo não é uma escrita, é uma adoração. O salmista disse que os que confiam no Senhor, eles são como os montes de Sião. E esse é o monte de Sião. Esse monte está lá, intocável, não se move. Então o salmista, olhando para esse monte, diz assim: meu Deus, quando eu confio no Senhor, eu sou como esse monte. Ele não se abala, mas ele permanece para sempre. O mesmo salmista que cantou olhando para esse monte, é o mesmo eu e você, adorador do Senhor, que pode cantar esse salmo olhando para esse monte lá em Israel. Ele está lá. Passaram-se dias, anos, passaram-se décadas, e ele permanece ali intocável. Por quê? Era isso que o salmista estava dizendo: quando eu confio no Senhor, eu sou como um monte que não se abala, mas permanece para sempre. E aí ele disse: assim como estão os montes à roda de Jerusalém, porque Jerusalém, ela era cercada por 7 montes, e assim é o Senhor que está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. É o que o Senhor declarou para o Josué. Moisés é morto, o homem que era comissionado por Deus para levar o povo a entrar na terra prometida, morreu, não levou o povo para a terra. Deus não podia retroceder, Deus tinha que mandar alguém agora conduzir o povo. Quem era? Josué, o filho ministerial que estava do lado dele. E para encorajá-lo diante das dificuldades que ele estava olhando para as circunstâncias do povo, porque ele sabia, ele andava no meio daquele povo e ele sabia que crente é murmurador. Fala isso para o teu irmão: o Josué sabia que crente é murmurador. O Josué estava guiando um monte de crente para a terra prometida. E o Josué sabia que aqueles crentes lá, daquela época, eram murmuradores. Porque o Josué tinha visto o que tinha acontecido. O povo tinha maná fresco todo dia. O povo queria comer abrolho, queria comer o pepino do deserto, queria comer o pepino do Egito. Ele estava com saudade do Egito. O Josué conhecia aquele povo. O Josué vivia no meio deles. E quando Moisés morre, o Senhor fala assim: agora é tu que vai levar esse povo. Ele botou a mão na cabeça e falou assim: meu Deus, o que vai ser da minha vida com esses crentes? Fala para o teu irmão: você conhece crente murmurador? Fala para o teu irmão. Irmão, a maior desgraça da vida do ser humano é gente que murmura. Ainda bem que não tem ninguém aqui hoje, né? Glória. Mas amado, o Josué botou a mão na cabeça e falou assim: Jesus amado, a primeira coisa que eu não fizer para eles, para agradar a eles, vão me caluniar, já vão falar mal de mim. Então o Senhor se apresenta para o Josué e fala assim: Josué, assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Eu não vou te deixar, eu não vou te desamparar. Em outras palavras, ele diz assim: eu vou ser presença pessoal na sua vida e vou ser proteção total para você, se você cumprir um propósito que eu tenho para você. Olha para o teu irmão e diga assim: se você cumprir o propósito que Deus tem para a sua vida, Ele é presença pessoal e proteção total. É o que diz esse salmo: assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está à volta do seu
povo. Você lembra que eu disse agora há pouco que a palavra é Jesus? E se Jesus está em mim, eu e você somos a resposta da palavra? Então tudo que o Eterno está esperando é uma resposta de fé minha e sua diante das adversidades. Tem gigante cercando você? Tem luta cercando você? Tem dificuldade cercando você? Olha para esse incircunciso, olha para esse gigante, olha para essa luta, olha para esse monte, olha para essa adversidade e diz para ele o respaldo que você tem do Deus que guarda você, que cerca você, que ampara você, que protege você, que abençoa você, que acalenta você, que anima você, que encoraja você, que abençoa você, que fortalece você. O Deus que gerou você, o Deus que estabeleceu você, o Deus que enxugou as suas lágrimas e enxuga as suas lágrimas, o Deus que provê todas as coisas. Fala para o seu inimigo o tamanho do Deus que respalda você. O problema é que quando a situação adversa vem, a gente fica valorizando. É uma brincadeirinha que eu faço sempre aqui na igreja, mas eu não sei porque eu não consigo, eu preciso voltar aqui. Você já foi passear no comércio de final de semana, para gastar, esse final de semana vai bombar o comércio, porque o seu está cheio. Para, irmão, está transbordando esse bolso aí, fala para ele. E aí você vai para o comércio, pagar conta, fazer investimento, né? Comprar coisas para sua casa, aquelas torneiras bonitas para sua casa, aquele colchão que ele, né, eletrônico. Aí você encontra crente na rua. Aí você fala para ele: Pai do Senhor, irmão, tudo bem? Que prova, irmão. Eu sempre comento essa história porque é sempre assim. Já aconteceu com você de você encontrar crente, você fala para ele: tudo bem, irmão? Você está indo na igreja, você está firme na igreja, irmão? Ora por mim, irmão, que eu estou numa prova que você não faz ideia. Irmãos, é impressionante. Coloca lá no seu Facebook amanhã uma palavra de exortação. O seu grupo de amizade vai dar 4 curtidas. Mas coloca lá uma palavra, um versículo de tratamento de alma, assim, de orgulho ferido. Vai ver quantos compartilhamentos vai ter. Porque o povo gosta de contar que não está bem, que está mal, que eu estou na prova, que eu estou na luta. Olha, hoje o dia amanheceu no avesso. Irmão, você olha para mim e me vê gordo, robusto, rosado desse jeito, suando que nem um louco aqui. Fica imaginando, olha que vida boa. Você imaginou que eu fiquei deitado numa rede hoje o dia inteiro e aquelas pessoas, como é que chama aquele negocinho? Me abanando, né? Ou senão você pensou que eu fiquei dormindo a tarde inteira. Não, 1000 vezes não. 2 horas da tarde eu estava puxando 40 metros de mangueira para lavar esse corredor aí para os seus filhos ir para lá. Sem estar sujo o corredor, sem carvão, estava trabalhando também. As pessoas têm uma mania de valorizar o seu cansaço. E com isso inibe a ação do Senhor, mata a ação do Espírito Santo. Fé inabalável é quando a circunstância que está vindo ou veio sobre você não tira você do equilíbrio. Fala para o irmão, a luta não tira você do equilíbrio. Tá bom o negócio hoje. Quando o dia mal vem, como é que você se controla? Seu patrão te deu uma dura, sua sessão não presta, sua sessão não produz. Você que trabalha com sapatos, os seus funcionários da sua sessão colou o solto ao contrário. Nossa, essa foi ruim, né? Essa foi. Lá na oficina, lá o cara lá colocou o motor no porta-mala do carro. Seu patrão fala: você não presta. Como é que você faz? Você sai quebrando tudo ou você se mantém ainda no equilíbrio? Fé inabalável é não dar um passo sem ser no governo do Espírito. E eu preciso que você entenda que nós precisamos nos manter assim nesses dias. Os dias, eu já estou dizendo de novo, eles são maus. Eles são dias de que na verdade o Senhor precisa ver outra vez a diferença entre o que serve e o que não serve. Mas para que os que servem sejam vistos, a nossa posição, a nossa postura, a nossa forma de agir e reagir tem que ser vista, porque não adianta nada a gente ser gospel aqui dentro e ser um inferno lá fora. Dá uma olhadinha para o irmão do lado, fala para ele: não adianta nada ser gospel aqui dentro. Fala assim para ele: ser um capetinha lá fora. Aqui dentro nós temos fé para tudo, aleluia, glória a Deus, aqui a gente está cheio de poder. Mas quando a adversidade surge fora do ambiente da igreja, porque aqui é uma delícia, aqui nós somos crentes mesmo. Olha, está vendo a auréola aqui na minha cabeça? Olha o arquinho aqui, tudo é santo aqui. Estamos vestidos de roupa de crente.
Mas na verdade, como que nós vamos nos comportar? É mantermos no equilíbrio. Nós precisamos manter o equilíbrio, ter uma fé inabalável. E eu creio que o Senhor está nos preparando para essa plataforma, em nome de Jesus, amém? Então, eu queria que você entendesse hoje, que Ana teve uma fé inabalável, a ponto de perseverar e vencer. Quando você vai lá em 1 Samuel capítulo 1, você vê a história da Ana. A Ana queria um filho, só que a Ana era estéril. Só que ela tinha, naquela época podia, o marido dela tinha uma outra mulher, a Penina. E a Penina tinha o ventre aberto, e tinha um monte de filho. E o Eucana, que era o seu esposo, levava sacrifícios ao Senhor, todos os anos. E oferecia mais sacrifício por Ana, porque ela não podia gerar filhos, do que na verdade por Penina, que tinha vários filhos. Só que a Penina passava perto dela e zombava dela: tem um filho, você não tem, tem um filho, você não tem, tem um filho, você não tem. Eu quero que você se coloque no lugar de Ana agora, irmãzinha. Você que tem facilidade para dominar o seu instinto, imagina agora se todo dia passasse uma e passasse para você: eu tenho filho, você não tem, eu tenho filho, você não tem, eu tenho filho, você não tem. Fala para o irmão do seu lado que está do seu lado, fala assim: tenho filho, você não tem, tenho filho, você não tem, tenho filho, você não tem. Fala para ele. Imagina uma encrenca dessa todo dia passando perto de você e falando: tenho filho, você não tem, tenho filho, você não tem, tenho filho, você não tem. Aí quando não, pegava a ninhada, pegava na mão da ninhada e passava perto da ninhada: vamos, filharada. Hã? A Ana estava angustiada. A Ana suplicou o Senhor e não vinha filho, não abriu o ventre. Um belo dia a Ana persevera e muda o discurso. Ela fala: Senhor, se o Senhor puder me dar um filho, eu vou fazer uma coisa com o Senhor, eu vou te devolver ele. Em outras palavras, eu já preguei isso aqui uma vez com esse tema e disse assim: Ana queria um filho e Deus queria dar para ela um profeta. Esse é o nosso problema. Eu até falei para os irmãos terça-feira na nossa aula em relacionamento. A gente é muito assim em relacionamento. A gente é muito visual. A gente quer arrumar um parceiro, uma parceira que seja dentro dos padrões da sociedade. Porque é legal, né? Olha que gatinho, gatinha. E na verdade existem alguns gatinhos em gatinha que é Satanás puro. E é panela de pressão que, amassada que vai dar problema. E o pãozão de torresmo lá, que não é gatinho, que é meio... é a bênção. Você está diante de um exemplo vivo. Profetiza mais, você tinha vários pandelós para escolher na época. Ela falou assim: deixa eu ir no pãozão de torresmo, que é mais garantido, porque é crente. Aleluia. Amém? Saiu fora do padrão, pegou um fora do padrão, mas pegou a bênção. Aleluia. Então nós temos uma mania de querer viver dentro de um padrão, não é? Queremos viver dentro daquilo que é uma imposição que a sociedade nos coloca, e na verdade nós precisamos estar dentro de um propósito do Senhor. E Ana ora e diz: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu te devolvo ele. O Senhor falou assim: entendeu? A Ana entendeu. A Ana entendeu que tudo que eu vou dar para ela não é para ela, é para mim. Então Ana agora me devolve. O que o Senhor fez? Abre o ventre de Ana. Ana teve uma fé a ponto de perseverar diante do dia mau. Que eu e você tenhamos perseverança diante do dia mau. Que é o que? Estar fundamentado. Não, o Senhor é o que pode realizar. Não é o homem, não é ninguém, a não ser o Senhor. Diga comigo: fé que persevera. E a outro exemplo de fé é o cego de Jericó, que nós vemos lá em Lucas 18:38. Ele ouviu uma multidão que passava perto dele, ele perguntou quem era. Disseram para ele: é Jesus. Então diz a Bíblia assim: então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por que eu tirei o microfone para gritar? Porque essa palavra clamar no hebraico é falar em alta voz. Então o cego escutou um alvoroço. Ele falou: o que está passando aí? Disseram para ele: Jesus. E é a primeira vez no Novo Testamento que o nome messiânico dele aparece. É ele que clama: Jesus, filho de Davi. Yeshua ben David. Yeshua, Jesus, filho de Davi. Ele clama.
Ele grita em alta voz, a ponto de Jesus parar. E Jesus vem e restaura a sua visão. Ele teve fé na circunstância, a capacidade de clamar. Como anda a minha fé e a sua fé diante da circunstância para clamarmos? Será que quando a adversidade vem, a cegueira vem, nós ainda temos o ouvido apurado a ponto de saber que Ele está presente no ambiente para transformar aquela situação? O homem não enxergava, mas ele estava pronto para ouvir que o Senhor dos Senhores estava no ambiente e podia transformar aquela situação. Quantos entendem isso? Então repete comigo: fé para perseverar, fé para clamar. Então, eu tenho falado constantemente aqui sobre logos, sobre rema e sobre grafos. Então eu entendi que hoje a gente precisava entender perfeitamente o que significa isso. Então eu falei para você que isso aqui não é a palavra, isso aqui é a escritura da palavra de Deus. Isso aqui é logos, isso aqui é o escrito. E o que é isso aqui que é escrito? São verdades eternas. Fala assim comigo, ó, o escrito de Deus são verdades eternas para a minha vida. Conta para o teu irmão: o escrito de Deus são verdades eternas para a sua vida. Mas eu coloquei bem pequenininho lá embaixo uma frasezinha para você fazer força para ler. Verdade absoluta, porém não aceita por todos. Você sabe que a Bíblia é a escritura. E você sabe que há poder nessa escrita. E ela é um manual de bênção para nós. Mas para quantas pessoas você já pregou essa escrita e elas não quiseram? Se a escrita é a verdade absoluta para a minha vida, quanto tempo você demorou para se converter? Quanto tempo você resistiu a estar diante do Senhor? Como houve resistência? Houve. Ela é a verdade eterna, ela é a verdade absoluta, mas nem todos querem. Aí, o rema entra. O rema são verdades particulares. Você pode repetir isso para você gravar? Verdades particulares. O rema é a palavra revelada. E a revelação é particular. A revelação, ela é pessoal. A revelação que o Senhor tem para mim, ou teve para mim em momentos da minha vida, você não pode vivê-la. E não pode virar um rito de fé para você, porque foi para mim. Existem alguns acontecimentos da Bíblia, a gente aprendeu isso na aula terça-feira. Existem acontecimentos bíblicos que nós tomamos como base de fé para nós, e não vai acontecer. Porque foi revelação particular para alguém. Aquilo é para nós apenas um modelo do que o Senhor deseja fazer para nós. E o que nós negligenciamos? A revelação de Deus para nós. Nós gostamos muito do que está pronto. Por exemplo, quando você chega na sua casa, você gosta de chegar lá e ver a mesa arrumada, talheres, taças, suplar. O que é isso? Aquele negócio para não sujar a toalha. E aquele monte de comida para você escolher lá vão ter. Mas e quando você chega lá, você bota a mão na cintura e fala assim: o que eu vou fazer hoje? Qual é o ambiente que você mais gosta? Ah, eu mais gosto de cozinhar. Gosta nada, você gosta de comer pronto. Porque se convidar você para almoçar, você fala assim: não vamos economizar que eu prefiro fazer. Não, você não fala. Não conheço ninguém. Não conheço ninguém. Você conhece alguém? Eu não conheço. Ô Rosalim, vou levar você para jantar. Vamos? Não, vai gastar dinheiro não. Vamos fazer um miojo em casa. Você conhece alguém assim? Não conheço ninguém que fala isso. Todo mundo gosta do que é pronto, que a gente pode se saciar. Nós temos essa mania. Nós gostamos muito do que é pronto. Então nós pegamos o Logos e pautamos a nossa vida só no Logos e abandonamos a revelação. E aí nós tomamos a revelação apenas aquilo que o Senhor usa as pessoas para dizer: assim diz o Senhor. Então nós passamos a correr atrás de uma revelação e negligenciamos através do Logos a revelação que ele tem. O que é a letra mesmo? Verdade eterna. Diga comigo: a escrita de Deus é uma verdade eterna. Mas o rema é uma verdade absoluta. Porém, não compreendida por muitos. Quantas vezes você saiu do culto e falou assim: meu Deus do céu, eu não entendi nada desse culto hoje? Como hoje, por exemplo. Você fala: o que esse cara está falando que eu não estou conseguindo entender nada?
O Senhor está tendo hoje o capricho de trazer uma revelação absoluta para alguém acerca da sua vida de fé. E a revelação, ela é pessoal, ela é particular, ela é para a sua vida, ela é para o momento seu, ela é para a sua jornada, que o seu cônjuge, ou as pessoas à sua volta, ou os irmãos da igreja não vão entender. Alguns vão dizer assim para você: putz, não entendi nada no culto hoje. Em contrapartida, você vai dizer assim: meu Deus, foi um start para mim hoje, eu precisava agir assim, ó. Por quê? Porque a palavra que o Senhor libera a nós é uma revelação para o momento que eu e você precisamos viver e estabelecer com Ele. Então, o que eu fiz? Eu trouxe para você hoje um exemplo do que é uma palavra logos, que é uma verdade eterna para todos nós. O que é uma verdade eterna na Bíblia para nós? Isso, ó. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Mateus 3,8. Esse texto, todos nós podemos pegá-lo e inserir na nossa vida, porque isso é uma escrita de Deus, é uma verdade eterna para mim e para você. Diga comigo: frutos de arrependimento. Aproveita e fala para o irmão: frutos de arrependimento é para todos nós. Diga: é uma verdade eterna para mim e para você. Aí, qual é a outra verdade eterna dele? Hebreus 10:38. Mas o justo viverá de qualquer jeito. Amém? O justo viverá. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Fala para o teu irmão: sinistro isso agora. Ou seja, tem fé? Tenho. Mas se deu passo para trás, o Senhor diz o quê? Não tenho prazer nesse aí, porque ele negou. Então, essa é uma verdade eterna. Por que a nossa fé, muitas vezes, ela está abalável e não inabalável? Porque a revelação que o Senhor tem para mim não foi compreendida por mim. E por não ter entendido a revelação, eu vivo em busca de uma palavra que possa nortear a minha vida. Por que as pessoas não entendem o que é a palavra grafos de Deus? Por que as pessoas hoje estão a cada dia mais procurando uma palavra? Porque ela perdeu a palavra revelada para a sua vida. Ela perdeu o norte de Deus para a vida dela. Porque Deus não quer que você fique que nem carrinho de trombada, que nem saia no parque antigamente. Não, o Senhor tem um destino para mim e para você. Por que Ele resgata a nossa identidade? Para que eu e você alcance o destino nosso, o destino profético de cada um de nós. Quantos entendem isso? E o que é verdade rema? Exemplo de uma palavra rema. Isso, Josué 6:20. Agora você vai entender. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas. E sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande brado. E o muro caiu abaixo. Diga comigo: o muro caiu. Isso. E o povo subiu a cidade, cada um em frente de si, e tomaram as cidades. O Senhor fala para Josué: Josué, estou entregando Jericó para vocês. Essa fortaleza, que você tem uma noção, a largura dela passava 2 carros em cima. Pensa numa rua, onde passa 2 carros, era a largura da fortaleza da cidade de Jericó. E o Senhor disse: Josué, estou entregando isso aí para vocês, só que a forma que vocês vão vencer essa fortaleza é do meu jeito. Josué, toma nota, presta atenção agora, toma nota, Josué, da revelação que eu te dou. Você vai chamar o povo, vai mandar o povo se santificar. Você vai ordenar o povo que rodeie essa cidade 7 dias. Porém, no 7º dia apenas, vocês vão bradar, gritar e tocar as buzinas quando eu der o comando. Nos 6 primeiros dias, vocês vão cercar ela em silêncio. Vocês não vão falar nada. Naquela época, crente era linguarudo, hoje não. Mas você imagina o que foi para o Josué fazer aquele povo ficar sem falar, sem dar um pio. Você consegue ficar? Mas não consegue nem no culto ficar quieto. Imagina rodear a cidade. Mas o Senhor falou assim: olha, fala para esse povo aquietar. Fala para esse povo engolir, suportar o comichão que está dentro deles. E eles só vão bradar no 7º dia. Irmãos, isso é uma palavra revelada para aquele momento, para tornar a fé daqueles homens inabalável. Eu acredito que quando Josué veio com a palavra revelada,
para eles, dizendo assim: pessoal, o Senhor está dando Jericó para nós. O povo falou assim: mas como é que nós vamos derrubar esse negócio? Como é que nós vamos botar esse negócio no chão? Como é que nós vamos vencer isso? Como é que nós vamos vencer essa tempestade? Como é que nós vamos vencer essa situação que vem sobre nós? Isso é um problemaço para nós. O povo olhou para aquilo no cenário natural. Josué tinha a palavra revelada. O Senhor ordenou, Josué disse para ele: o Senhor ordenou que nós rodeemos isso aqui 6 dias. Porém no 7º, nós vamos tocar as buzinas, que a buzina é isso daqui. O Senhor disse para eles: no 7º dia, vocês vão tocar o chofar, e vocês começarão a gritar, ao som da buzina, vocês gritam, e vocês vão ver as muralhas ruírem. Amados, repete comigo: palavra revelada. Se você olhar para a sua vida, e você chegar lá na empresa que você trabalha, e você fala assim: Senhor, a partir de hoje eu vou tomar esse Jericó aqui, eu vou rodear essa empresa 6 dias, Senhor, eu vou rodear quieto, mas no 7º dia eu vou chamar o apóstolo aqui, ele vai tocar o chofar, eu vou gritar, e esse muralha vai cair. Queridos, impossível viver isso todos os dias. Todos os nossos obstáculos irão cair no grito? Não. Então essa palavra é uma palavra rema que trouxe para eles vitória. Por que é que nós temos a fé abalada? Porque falta-nos palavra revelada. Falta-me entender qual é a palavra que o Senhor ordenou que eu me mova, e eu não me movi. Aí eu começo a pegar textos, na verdade, que são verdades eternas, mas não são as reveladas para mim, e eu continuo vivendo uma vida em círculo e não em ciclo. Será que você consegue entender isso? Sim ou não? Então, a verdade eterna é aquilo que o Senhor direciona a mim e a você. Por exemplo, arrependimento é um convite a todos nós. Agora, a ação de fé é específica para cada um de nós. Por exemplo, eu citei para os pastores em qual eu ministrava segunda-feira, que uma vez eu olhei para a igreja do apóstolo Paulo de Tarso, minha paternidade, e vi um trabalho que ele fazia lá. Falei: puxa vida, vou fazer isso aqui em Jaú também. E eu comecei a fazer aqui em Jaú, mas foi um fiasco, não deu certo. Aí eu fiquei bravo, e eu cheguei diante de Deus e falei: tá louco? Eu comecei a fazer, achei que o negócio, o Senhor falou assim: mas o que dá certo lá, não dá certo cá. O problema, Paulo, é que você quer viver uma identidade que não é a sua. Então o problema nosso é esse. Nós achamos que tudo que alguém está fazendo, que está dando certo, é o certo para mim. Não! A revelação de uma pessoa não é a mesma para mim. Por que a minha fé é abalada? Por que eu vivo às vezes oscilante? Porque eu negligencio a revelação de Deus para mim. As palavras que o Senhor tem liberado acerca de mim, acerca do que eu tenho que fazer na minha vida diária, na minha vida pessoal, eu tomo nota para não perder ela de vista, para que na verdade o dia que eu estiver começando a pensar em duvidar, eu olhe para ela, que é a palavra revelada acerca do que o Senhor deseja de mim. Quantos entendem isso? E para entender isso, eu trouxe à memória esse versículo, Tiago 2,14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura, a fé pode salvá-lo. Então, preste atenção. Não há possibilidade de ter uma fé inabalável sem passar pela cruz. A cruz, que é Jesus, que é Cristo, traz entendimento para mim e para você do que Ele anseia de mim e de você. Então não adianta nada eu ter fé, mas não ter uma vida de santidade. Não adianta nada eu ter fé, mas ser negligente em outras áreas da minha vida. Ou seja, eu quero ter fé, mas não tenho obras de um verdadeiro cristão no Senhor. E aí eu fiz um cenário aqui para que você possa entender. Se nós ignorarmos a cruz, nós estamos ignorando, ou melhor, estamos criando uma vida sem propósito. Repete isso comigo: ignorar a cruz, vida sem propósito. Por que tem gente que está sem propósito hoje? Porque negligencia a obra da cruz. O que é a obra da cruz? Arrependimento,
O que é a obra da cruz? Santificação. O que é a obra da cruz? Mortificação da carne. Viver para o Senhor, a obra da cruz. Então agora eu vou viver como um filho de Deus. Então eu passo a ter uma vida de propósito. Por que as pessoas estão tendo fé abalada? Porque estão vivendo sem propósito. Dá para entender hoje ou não? Acho que você vai ter que assistir esse culto de novo. Aí, se você e eu negligenciarmos a nossa fé, ignorarmos a fé, o que está escrito lá embaixo? Fala isso. Não, fala mais forte. Conta para o teu irmão. Fala para ele: ignorar a fé, vida sem poder. Ignorar a cruz, vida sem propósito. Negligenciando isso, amado, fé abalada. Por quê? Porque eu coloquei lá, bem pequenininho nessa arte, eu me lembrei dele agora, Salmo 36, versículo 5, não sei nem porque eu vou chegar perto. A tua misericórdia, Senhor, está nos céus, e a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. Dá para duvidar da fidelidade de Deus? Não. Mas dá para duvidar da nossa fidelidade? Dá. E o que faz nos fazer ficar firmados na fé, que é derivar da palavra fidelidade? Vida na cruz. Uma vida na cruz me traz propósitos, e se eu sei os meus propósitos, eu reconheço as minhas obras, e por reconhecer as minhas obras, vou viver por fé, porque fé é uma vida de poder, poder que o Senhor concede a mim e a você, para acessar o que não é visto por nós. Quantos entendem isso? Queria orar com você nessa noite, para que Deus nos ensine a viver de uma forma inabalável, olhando para a cruz e vivendo pela fé. Que as circunstâncias da vida não roubem a nossa fé, e que as circunstâncias do mundo não roubem de nós a expectativa que temos de uma vida com propósito ao viver pela cruz do Senhor. Entendem isso? Fiquemos em pé. Aclame ao Senhor.